Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje terça-feira, dia 30 de outubro, e eu lembro que depois da abrupta queda dos mercados nos Estados Unidos e também por aqui na sessão de ontem, hoje foi dia de recuperação progressiva desde o iniciozinho da manhã. Nos Estados Unidos, Donald Trump disse que mantém boas expectativas de fechar um acordo com a China, mas caso não consiga esse acordo, vai vigorar a tarifação sobre 267 bilhões de dólares em produtos chineses. Nossa opinião é que temos um acordo, deve acabar saindo nos Estados Unidos, principalmente depois das eleições que ocorrem no próximo dia 6 de novembro, e não necessariamente no encontro de Donald Trump com Xi Jinping, presidente da China, que acontece por ocasião da reunião do G20. Por aqui, o item que soou como música foram declarações de Paulo Guedes, o que deve ser o futuro superministro de Bolsonaro, ao dizer que vai propor um projeto de independência do Banco Central e que também quer antecipar itens da reforma da Previdência para a votação ainda no ano de 2018. Disse também que não vai fazer uma abertura abrupta da economia brasileira e que as vendas de reservas internacionais, reservas cambiais brasileiras, só seriam feitas caso houvesse uma crise. Portanto, isso foi muito positivo para impulsionar os mercados, mas durante a tarde Paulo Guedes voltou a falar e foi um pouco mais polêmico, falando que não é prioridade o comércio com a Argentina, nossos vizinhos aqui do Sul, e que também ia salvar a indústria brasileira, apesar dos industriais brasileiros. Declarações contundentes e polêmicas. Também tivemos por aqui dados da PNAD contínua, referente ao trimestre encerrado no mês de setembro, taxa de desemprego em 11,9%, somos 12,5 milhões de desempregados espalhados pelo país e 4,8 milhões de desalentados, aqueles que até já pararam de procurar emprego. Mas, em compensação, a renda real e a massa salarial cresceram. Significa dizer que esses dados vão melhorando, mas vão melhorando muito lentamente, como a própria economia, no que diz respeito à produção e vendas no varejo. No exterior, tivemos na Alemanha a divulgação da inflação medida pelos preços ao consumidor no mês de outubro, uma alta de 0,2%, taxa anualizada de 2,5%. E na Itália, os italianos disseram que a Comissão Europeia pediu explicações sobre o nível de endividamento e a dívida da Itália e que essas informações devem ser passadas no próximo dia 13 de novembro. E a Comissão Europeia entende que o plano fiscal elaborado pela Itália e os riscos que existem para a expansão do PIB por lá inviabilizam reduzir a relação dívida-PIB do país. A relação dívida-PIB do país está por volta de 130%. Resumo do dia: a Bovespa terminou em alta muito mais contundente do que a queda de ontem. Ontem caímos 2,24%. Hoje subimos 3,69%, índice em 86.885 pontos, cerca de 100 pontos abaixo da máxima do dia, mas também fomos ajudados pelo comportamento do mercado americano. O Dow Jones subiu 1,77%, ontem tinha caído 0,99%, e Nasdaq praticamente idêntico na recuperação, uma alta de 1,58%. Petróleo WTI que voltou a ter uma nova queda em Nova York, uma queda de 1,31%, barril de petróleo cotado a $66,16. Euro negociado em queda em relação ao dólar, a 1,134 da moeda americana, notos americanos com taxa de juros subindo forte nos títulos de 10 anos para 3,11%. Por aqui, depósitos interfinanceiros em queda e dólar fechando também em queda de 0,26%, moeda americana cotada a R$ 3,69. Na agenda de amanhã,
Vamos ter a divulgação do fluxo cambial na semana anterior e o dado mais importante do dia fica por conta da decisão do Copom sobre política monetária, a expectativa de não elevação da taxa Selic mantida no patamar de 6,5% nessa reunião. E nos Estados Unidos, vamos ter a divulgação da pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado no mês de outubro e ainda vamos ter os estoques de petróleo e derivados na semana anterior, além do índice de atividade industrial de Chicago. Eram essas as considerações que eu gostaria de passar para vocês. Estamos de volta amanhã bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Eu espero vocês. Até lá.